Durante algum tempo, antes da invenção da reação em cadeia da DNA polimerase, ou PCR, a clonagem molecular era a forma possível para se obter cópias de uma molécula de DNA, valendo-se da maquinaria de replicação celular. Apesar dos insumos essenciais estarem amplamente disponíveis para aquisição comercial, de alguns poderem ser preparados em laboratório e da facilidade de se compreender o conceito, a clonagem molecular é um procedimento que requer um planejamento cuidadoso. Pela clonagem, segmentos de DNA de interesse são ligados a um vetor, que pode ser um plasmídio bacteriano, com posterior transferência para o interior de uma célula hospedeira. Se o vetor possuir uma origem de replicação reconhecida pelo aparato da célula, cópias serão produzidas do vetor e do segmento de DNA que a ele estiver ligado. Células hospedeiras contendo uma mesma molécula de DNA clonado em seu interior são chamadas clones, ou seja, cópias, por conterem uma mesma informação que lhes foi transferida. A clonagem molecular ficou conhecida como um método de amplificação de DNA in vivo, enquanto a PCR é um método de amplificação in vitro. Os pressupostos necessários para a realização de um processo de clonagem gênica ou da clonagem de qualquer segmento de DNA de interesse estavam disponíveis no início da década de 1970. Basicamente, algum vetor de DNA, que no início eram somente plasmídios, algumas enzimas para cortar o DNA de forma específica, uma enzima para realizar a ligação de moléculas de DNA ao vetor e métodos de transferência do DNA, dos quais o primeiro foi a transformação de Escherichia coli pelo método do choque de calor. Começaram a ser descobertas e purificadas as enzimas que cortam o DNA de forma específica, reconhecendo sempre os mesmos sítios formados por uma sequência de bases, digerindo a dupla fita em 2 pontos. Arber, Smith e Nathans receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia em 1978 por seus trabalhos independentes na descoberta e purificação dessas enzimas. Havendo 4 tipos de endonucleases de restrição, um subgrupo de enzimas é capaz de reconhecer sequências palindrômicas, ou seja, que são iguais em fitas antiparalelas, se a leitura de bases for feita no mesmo sentido, cortando o DNA no interior dessas sequências ou próximo a elas. Estas denominadas endonucleases de restrição tipo 2, usual e simplesmente chamadas de enzimas de restrição, quando utilizadas para digerir diferentes moléculas de DNA, geram sempre extremidades compatíveis, não importa a fonte do DNA. Desse modo, podem ser unidos fragmentos de DNA de origem diferente, desde que digeridos com a mesma endonuclease. Algumas realizam o corte estendido, deixam uma extremidade 5' sobressalente e uma extremidade 3' recessiva, como a BAM-H1 e a ECO-R1. Outras também deixam extremidades estendidas, porém sendo a 5' recessiva, com a extremidade 3' estendida. Por exemplo, as enzimas PST1 e PVU1, quando cortam suas sequências, deixam extremidades 3' estendidas. Existem também as que cortam o DNA dupla fita no meio exato da sequência, deixando extremidades abruptas ou cegas, como as enzimas SMA1 e SCA1. O nome destas enzimas deriva do organismo-fonte do qual foram inicialmente purificadas, sendo uma letra maiúscula proveniente do gênero e 2 minúsculas retiradas do epíteto. Como provém do nome científico, são grafadas em itálico e seguidas de um algarismo romano que indica a ordem em que foram descobertas num dado organismo. Há uma grande diversidade de enzimas de restrição, estimando-se que existam milhares conhecidas. Muitas estão disponíveis para aquisição comercial. Cada uma tem suas próprias exigências para atividade ótima, incluindo pH, cofatores e necessidade de sais, sendo que algumas cortam DNA metilado e outras não. Para cada enzima, existe um tampão específico que deve ser utilizado.
Normalmente triscloridrato com concentração e pH variados, e outros sais como cloreto de magnésio, de sódio e ou de potássio. É possível realizar digestões duplas de uma mesma molécula, desde que a reação seja ajustada para garantir eficácia semelhante entre as duas endonucleases aplicadas. Caso contrário, um ponto da molécula pode ser digerido e outro não, resultando em uma amostra parcialmente digerida. As enzimas BAM-H1 e EcoR1, por exemplo, apresentam atividade ótima em condições semelhantes e podem ser utilizadas para uma digestão conjunta. Uma molécula de DNA linear, na qual existam dois sítios de restrição de cada uma dessas endonucleases, se submetida a uma digestão dupla, resultará na formação de 5 fragmentos de restrição, porque em cada sequência as enzimas realizarão um corte em cada fita da dupla hélice. Ao final, cada fragmento apresentará extremidade compatível para ligação com outra extremidade cortada pela mesma enzima. No início dos anos 70, também estava disponível a enzima DNA ligase, purificada por Gellert em 1967. Esta enzima tem um papel biológico na replicação do DNA para a união dos fragmentos de Okazaki que compõem a fita de síntese descontínua, atuando também nos sistemas de reparo do DNA. É um dos insumos críticos para a clonagem molecular. Existem alternativas como o uso da topoisomerase, mas a DNA ligase T4, aquela originalmente obtida do bacteriófago T4, é a mais utilizada. As DNA ligases atuam ativando a extremidade fosfato 5' na molécula de DNA cuja ligação fosfodiéster foi rompida. Para isso, um grupo AMP é transferido da molécula de ATP para o grupo fosfato da extremidade 5'. Depois, a própria DNA ligase catalisa o ataque da hidroxila 3' sobre o fosfato 5', fechando o corte e unindo as moléculas, em uma reação na qual o grupo abandonador é o AMP inicialmente utilizado para ativar a extremidade 5'. Para a clonagem bem-sucedida, é necessário inserir DNA no interior de uma célula. O problema é que a bactéria Escherichia coli, até hoje a mais usada em experimentos de biologia molecular, não sofre a transformação em seu estado natural, inviabilizando as etapas finais da clonagem. Um método químico de preparação de bactérias competentes na captação de DNA do meio externo foi publicado em 1972, tendo por base seu revestimento com cloreto de cálcio. Células bacterianas coletadas a partir de uma cultura jovem, ao final da fase de adaptação do crescimento, são recobertas com íon cálcio. Uma suspensão destas células quimicamente competentes, se adicionadas de DNA plasmidial e submetidas a um pulso de choque de calor, podem internalizar as moléculas. Quando as bactérias transformadas são cultivadas e selecionadas, a quantidade de DNA plasmidial aumenta em seu interior, e depois esse pode ser recuperado pela seleção dos clones transformantes. O DNA plasmidial de procariotos também havia sido descoberto e no início da década de 70 se faziam experimentos para torná-lo mais adequado à clonagem. Os plasmídios são moléculas de DNA circular mantidas à parte do cromossomo bacteriano e que podem carregar genes úteis, mas não essenciais à bactéria. Alguns são mantidos em cópias múltiplas e são replicados independente do genoma bacteriano. Unindo fragmentos dos plasmídios naturais, foram construídos vetores artificiais, carregando genes marcadores de resistência a antibióticos, que funcionavam em Escherichia coli.
tornou-se possível usar os plasmídios como vetores para ligar DNA procarioto ou eucarioto, ou seja, para construir moléculas de DNA recombinante, cuja presença no interior da bactéria hospedeira podia ser verificada pela resistência a um ou mais antibióticos. Rastrear a presença do plasmídio pelo fenótipo de resistência e poder abri-lo com uma endonuclease sem prejudicar a origem de replicação ou o gene marcador eram fundamentais para que o novo vetor pudesse ser útil à clonagem. Assim, foram construídos diversos vetores plasmidiais, de modo a conter sequências para abertura por endonucleases em um trecho próprio da molécula, denominado sítio múltiplo de clonagem. Com a construção de plasmídios que podiam ser abertos por várias endonucleases e em um único ponto, tornou-se mais fácil conseguir uma combinação de enzimas para digerir tais vetores e inserir segmentos de DNA de origem diversa, mantendo ao mesmo tempo a integridade da origem de replicação e do gene marcador. Foi uma evolução importante dos vetores plasmidiais o uso de um gene marcador do processo de ligação do DNA de interesse, ou seja, da ligação do DNA enxerto ou inserto. Como vimos anteriormente, nos plasmídios de clonagem, um dos genes confere resistência a um dado antibiótico, por exemplo, a ampicilina, e permite selecionar linhagens de bactérias que foram transformadas, quer dizer, nas quais a transferência do vetor foi bem sucedida e que por isso se tornaram resistentes, capazes de crescer em um meio seletivo. Denominamos esse gene de marcador do processo de transformação, pois permite identificar os clones transformantes. Um outro gene pode ser utilizado como marcador do processo de ligação do DNA de interesse, pois permite identificar os clones que contêm o DNA recombinante. O gene marcador da ligação contém em seu interior o sítio múltiplo de clonagem. Quando aberto por uma das endonucleases e rompido pela ligação do DNA inserto, este gene perde sua função, deixando de conferir resistência. Fica fácil distinguir os clones bacterianos de interesse, que serão resistentes à ampicilina, mas sensíveis ao segundo antibiótico, por exemplo, a tetraciclina. Esse mecanismo de seleção, presente no plasmídio PBR322, permitia encontrar os clones recombinantes realizando o cultivo em meio seletivo com ampicilina e depois com tetraciclina. Assim, esse segundo gene marca a seleção dos clones recombinantes. A evolução dos plasmídios comerciais melhorou o método de seleção, substituindo o segundo gene que confere resistência por um que codifica uma enzima beta-galactosidase, a enzima que hidrolisa a lactose. Uma bactéria hospedeira que perdeu a capacidade de produzir essa enzima, ao receber o vetor, recupera a habilidade de hidrolisar lactose e outros galactosídeos, como um substrato chamado X-gal, que ao ser hidrolisado forma um corante azul. As bactérias que não produzem beta-galactosidase, se cultivadas em meio com X-gal, formam colônias brancas. Como você deve imaginar, uma célula bacteriana que recebeu esse vetor, ao ser cultivada em um meio contendo X-gal, forma uma colônia azul. O gene LAC-Z, um dos presentes no operon LAC de Escherichia coli, foi inserido nos vetores plasmidiais, de modo a conter em seu interior o sítio múltiplo de clonagem. Quando a ligação do DNA de interesse é bem sucedida, o gene LAC-Z é rompido e perde a função. Por isso, se transferido este vetor recombinante para o interior da linhagem bacteriana hospedeira, esta permanecerá incapaz de produzir beta-galactosidase. Impossibilitada de hidrolisar o X-gal, forma uma colônia branca.
Outros genes repórteres podem ser utilizados para verificar a presença de um vetor no interior de uma célula hospedeira. Por exemplo, o gene que codifica a proteína verde fluorescente, ou GFP. Após obter o DNA incerto e ligá-lo ao plasmídio, construindo um DNA recombinante e transferindo para a célula hospedeira, a próxima etapa é cultivar em meio seletivo e recuperar algumas das colônias para posterior análise. Simplificando, a clonagem resume-se em construir o DNA recombinante, transferir para uma célula hospedeira, permitir a replicação dos clones, que é a etapa de amplificação em vivo, e depois selecionar os clones recombinantes por alguns métodos de análise. A finalidade da clonagem molecular frequentemente vai além da amplificação do número de cópias do DNA ligado ao vetor. Por vezes, deseja-se que esse segmento de DNA seja expresso. Para isso, os vetores precisam também de um promotor reconhecido pela célula hospedeira, intermediária ou final. O construto de DNA, que será ligado ao vetor, pode incluir um promotor reconhecido pela RNA polimerase bacteriana ou promotores virais que possam ser transcritos in vitro. Vetores de expressão podem conter promotores reconhecidos por células de uma variedade de organismos, como insetos, fungos, leveduras ou mamíferos. A manutenção do DNA clonado por meio da inserção genômica também é uma possibilidade real após a transferência do vetor. Dessa maneira, um gene de uma espécie pode ser inserido em um vetor e transferido para outra espécie a fim de criar uma nova função gênica, ou knock-in. O knock-in pode ainda ser aplicado para aumentar o número de cópias de um gene residente, clonado a partir do próprio genoma da espécie onde as cópias serão inseridas. Neste caso, pode ocorrer a integração por recombinação homóloga ou a inserção ectópica em pontos aleatórios do genoma. O knockout, ou seja, a perda de função gênica, pode ser obtida por meio da recombinação homóloga se ao vetor for ligado um segmento interno ao gene que se deseja silenciar, resultando em sua ruptura. Ou se ao vetor for ligado um gene homólogo com remoção de segmentos internos, resultando na deleção do gene residente. Aplicações do knock-in e do knockout são o melhoramento de linhagens biotecnológicas e o estudo das funções dos genes. O DNA, para ser ligado ao vetor, depende do interesse e da finalidade com que se faz a clonagem. Os segmentos gênicos podem ser obtidos pela amplificação in vitro por PCR, como etapa prévia à clonagem molecular. Nesse método, o DNA genômico, fonte do gene de interesse, é extraído e usado como molde. Com oligonucleotídeos que se alinham ao segmento gênico, a DNA polimerase, seus cofatores e tampão, a amostra pode render cópias do gene específico, a fim de utilizá-lo para ligação a um vetor. Os oligonucleotídeos são críticos para uma PCR bem-sucedida. Por isso, é necessário ter conhecimento da sequência do gene de interesse, ou pelo menos de genes homólogos em espécies próximas, que podem ser alinhados e comparados por bioinformática para se encontrar as regiões mais conservadas. A partir dessas podem ser desenhados os oligonucleotídeos para uma amplificação por PCR. Genes e seus segmentos também podem ser isolados a partir de bibliotecas de DNA, construídas pela segmentação do genoma da espécie desejada, pela ligação dos fragmentos a vetores moleculares e transferência para células bacterianas, cujos clones podem ser isolados e cultivados, de modo que cada clone contenha uma parte do genoma. Bibliotecas de DNA podem ser produzidas considerando apenas as porções expressas do genoma, ou seja, os genes. Para essa abordagem, o RNA mensageiro é extraído e convertido a DNA complementar,
utilizando a enzima transcretase reversa, que sintetiza DNA a partir de moldes de RNA. As moléculas de DNA complementar são ligadas a moléculas de vetor e depois transferidas para o interior de células bacterianas, cujos clones comporão uma biblioteca de cDNA representando o conjunto de genes de um organismo. O clone contendo segmento genômico com o gene de interesse pode ser encontrado rastreando a biblioteca com uma sonda complementar ao DNA de interesse. A sonda gênica pode ser obtida a partir de síntese química, por amplificação por PCR a partir da sequência de um gene homólogo ao de interesse, utilizando como fonte o DNA genômico de espécie próxima, ou até mesmo um gene homólogo já clonado a partir de outro organismo próximo. Basta um segmento de DNA ou oligonucleotídeo de razoável tamanho e cuja sequência apresente boa complementaridade ao gene desejado para a sondagem de uma biblioteca de DNA. Um método mais trabalhoso é a complementação de função em linhagens deficientes que são transformadas com vetores recombinantes extraídos dos clones de uma biblioteca. Após identificar o clone bacteriano com o gene desejado, ele é cultivado para aumentar a quantidade do vetor que será extraído, purificado e submetido à digestão com endonucleases, a fim de isolar o segmento gênico. O gene assim obtido pode ser ligado a novo vetor, pode ser utilizado para o nocaute ou knock-in, para o melhoramento de linhagens biotecnológicas, para a produção de proteínas terapêuticas ou de vacinas moleculares, para a terapia gênica, para o desenvolvimento de métodos diagnósticos. Uma série de finalidades que se aplicam desde as atividades ligadas ao agronegócio, ao meio ambiente, às indústrias de biocombustíveis, de alimentos, à indústria farmacêutica e à saúde em geral.